Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então, bom dia, meninas. Nós estamos agora na nossa 13ª aula. A gente vai falar hoje sobre empreendedorismo para mulheres. E aí tem outras nomenclaturas aí que a nossa professora que já foi professora da nossa 7ª aula, né, de inteligência emocional, e as meninas amaram, teve muita repercussão, viu, Sabrina? Ai, que Depois, bom. depois a gente podia fazer um ao vivo, né? Eu acho que elas têm muitas perguntas assim para. Elas são confrontadas, né, durante a aula e surgem muitas dúvidas, então eu acho que seria muito legal depois um dia se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ter de fazer ao vivo, Com certeza. vai vir uma enxurrada Oba, de adoro. questões, tá bom? Então, hoje a aula fica aí com você, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar, eu vou mutar. E depois a gente sobe a aula e a gente vê que material a gente pode disponibilizar também. Você pode sugerir outros materiais também para que elas possam pesquisar um pouco mais. Perfeito. E entender também que é um tema importantíssimo, inclusive nessa área que a gente trabalha, está sendo muito falado, né, muito divulgado, porque eu acho que é uma dentro da violência doméstica e dentro dessas questões todas que a mulher vem enfrentando, o empreendedorismo tem sido uma chave, assim, que ela vira e que ela também Sim, consegue se libertar aí de algumas opressões aí que ela sente, né? com Autonomia e tudo mais. certeza. É um pilar importantíssimo para não só Né? independência, Uhum. mas para empoderamento. Sim. Então, a aula Então, é com você. A oba, aula é vamos toda lá. sua, tá? Eu vou dando uma controladinha aqui, porque eu espero que eles não derrubem a gente antes dessa 1 hora. Então, você tem aí, em média, 50 minutos aí para mandar ver Beleza. a aula. Tá bom? Tá joia. Oi, Mazinha. A Marisa chegou. Oba! Marisa, já É, apresentei aí rapidamente, porque eu tô com medo do Zoom derrubar a gente, então, para a Sabrina poder aproveitar bastante a aula dela aí. Então, ela já vai dar início e depois a gente vê o que a gente faz com as questões aí, tá bom? Sobrar um tempinho. Gratidão, gratidão, Sabrina, desde já. Muito ai, bem-vinda. que bom, que bom. Uma alegria estar aqui com vocês de Alegria novo. nossa. É poder aí compartilhar e fazer esse momento da sociedade cada vez mais, com mais conhecimento, mais unidas e conectadas. É isso que faz a diferença, é essa rede de apoio que a gente precisa, uma segurando a mão da outra, porque impossível, né, como seres humanos que somos, estarmos sempre felizes. E até como a gente já viu na aula de inteligência emocional, não é nem saudável estar só feliz, porque não é real, né? A gente não vive num conto de fada simplesmente. E até nos contos de fada tem os vilões, né? Então, é isso aí, faz a roda girar, né? Então, né, para vocês que já me conhecem, né, meu nome é Sabrina, tenho como formação inicial advocacia, e, a partir da minha própria vida pessoal, passei aí a pesquisar outras áreas de conhecimento, como a parte de inteligência emocional, soft skills, e dentro da minha área de atuação, o quanto foi importante, eu acabei me aprofundando cada vez mais nas questões empresariais. Então, eu atuo muito dentro dessa seara, né? E para tratar de questões empresariais, como empreender. E como empreender comigo mesmo, né? E aí, como mulher. E aí vem esse grande tema, né? Empreendedorismo para mulheres. E daí nasceu essa parceria, né, com as promotoras legais populares para trazer essa questão do empreendedorismo para todas. Porque a questão é, o que é ser empreendedor? O que é empreender? Né? Eu tenho aqui alguns slides, ficou meio bagunçado, porque como empreendedora, né? Então eu tenho advocacia, eu tenho curso, tenho mediação, tenho um pouco de tudo, né? Então eu vou aqui trazer para vocês e depois eu até preparo um mais bonitinho, né? E compartilho aí com vocês, aí vocês pegam aí para poder estar
observando e acompanhando melhor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tenho como compartilhar? Acho que eu não consigo, né? Bom, então depois eu mando para vocês, não tem problema não. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, o que é empreender? Né? Se quem quiser ir colocar no chat pode pôr. Como que a gente tem a palavra empreender? É dividir, realizar tarefas difíceis e trabalhosas, né? Ação de colocar em desenvolvimento e execução as tarefas, que é realizar. Então, quantas de nós já não são empreendedoras? Eu desconheço. Estar na Terra já é um grande empreendimento, né? Então, quando a gente está falando desse empreendedorismo para mulheres, meninas, é só a gente reconhecer o que a gente já faz. E, a partir desse reconhecimento, fazer com mais profissionalismo, buscar mais conhecimento para fazer cada vez melhor, né? Então, começando do básico. Quem aqui não cuida de uma casa? E qual que é o ciclo de cuidar de uma casa? Então, provavelmente, né, quando começamos as nossas tarefas dentro de casa, lavar roupa, lavar louça, cuidar de filho, fazer compras. Para fazer a comida, a gente já não tem que planejar o que tem que ter de ingredientes. E para que tenham esses ingredientes, a gente não tem que planejar fazer a compra desses ingredientes. Para fazer a compra desses ingredientes, a gente não precisa estar planejando ter dinheiro para fazer a compra desses ingredientes. E aí a gente quer fazer o tal bolo, quer fazer a tal, né, jantar para a família toda, e aí não tem dinheiro para todos aqueles ingredientes. Vamos ficar sem comer? A gente muda o cardápio. Então não vai ser frango com batata, vai ser só o frango. Ou tem dia que vai ser só a batata. Qual que é o objetivo do jantar? Alimentar. Na medida que a gente vai tendo percepção de que isso é empreender, é atingir um resultado, o melhor resultado possível, a gente começa a perceber todos esses elementos. Agora, é evidente que se a gente transforma o fazer comida em um negócio em que você vai vender, a gente tem certas limitações nesse poder de decisão. Porque se você vendeu um almoço, uma marmita, que você falou que ia ser arroz, feijão, frango e batata, você não pode tirar nem o frango nem a batata, que comentei agora há pouco. Por quê? Porque aí você prometeu algo para o seu cliente. E aí, essa venda já tem algumas legislações e que a gente precisa atender para o nosso consumidor. Então, o empreender, ele tem alguns aspectos que precisam ser considerados. O primeiro aspecto é que quando a gente está falando de empreendimento, já tem uma conotação que é mais profissional e que ela é mais da questão de negócios. Então, quando eu comecei essa conversa, né, brincando com vocês a respeito que somos todos empreendedores, dentro de casa a gente faz esse empreendimento, é o raciocínio de ser empreendedor que a gente já tem. O que a gente precisa, então, estar organizando é como transformar esse raciocínio que a gente já tem em algo profissional, em algo lucrativo. E aí tem um outro aspecto que eu já percebi em muita gente, né? E eu mesmo já tive dificuldade. Em que sentido? Sei cozinhar muito bem. Vou vender marmita para ganhar dinheiro. E a pessoa, às vezes, começa a não ganhar dinheiro, começa a ter problemas financeiros, porque não sabe fazer preço. Alguém que está fazendo bijuteria, né? Faz lindas bijuterias. Trabalho... Ah, lá a Marisa mostrando dela, que lindo colar, né? E aí, de repente, a pessoa começa a vender e começa a ficar com dificuldade financeira. O que está acontecendo? Não está fazendo o preço corretamente. Então, aí que vem a questão de buscar conhecimento para que esse empreendimento, né, gere resultado, que é o lucro. O que é o lucro?
é a diferença entre o que você gasta com seu material com o dinheiro que você cobra por fazer aquilo. Então, se você comprou arroz, comprou feijão, comprou frango, comprou batata, com aquela quantidade que você comprou, você consegue fazer 10 marmitas, o valor desse custo é que você tem que cobrar dessa marmita. E aí, o que eu percebo que muitas erram. Pega só o valor do arroz, do feijão, do frango e da batata, divide pelas 10 marmitas, e tá bom. Eu vou conseguir, então, né, tá dando R$ 10 por marmita, aqui, né, chutando. Eu vou cobrar 15 e vou ter lucro. Não, gente, cadê o gás? Cadê a água? Cadê o tempero? Cadê o tempo que você ficou ali fazendo a comida? Então, tem algumas outras coisas importantes para estar entrando nesse que a gente chama formação de preço, tá? E aí, dentro dessa formação de preço, a gente tem o custo. E aí, quanto de lucro você vai querer para a venda daquela marmita? E aí, o lucro tem que ser observado para que público você está vendendo, né? Você está alugando um espaço, tem o valor do aluguel, no custo que você tem que colocar. Ah, mas não é aluguel, é a minha casa. Ok, mas a sua casa, ela vai servir para um determinado momento. Depois ela não vai servir mais. Tem o custo, então, de estar utilizando a sua própria casa. E se a gente não faz esse valor no custo, depois mais para frente, a gente vai ter problema. Então, são alguns ingredientes que a gente precisa ajustar para que possamos empreender melhor. Mas muita gente que eu vejo por aí fala assim, empreender é difícil, é complicado, eu não vou conseguir. E é isso que eu quero deixar claro, todas nós já fazemos isso. Então, não é uma questão de ser mais difícil ou menos difícil, é só ajustar. E, de repente, naquilo que uma não é boa, a outra é boa. Vamos fazer essas trocas inteligentes que a gente já faz como rede de apoio, né? Então, que fique bem claro, gente, todas nós já somos empreendedoras. E aí nós temos, então, empreendedorismo enquanto parte interna, que a gente chama isso, né, desse espírito empreendedor, que todas nós temos, mais ou menos, aí com grau de risco, então algumas, né, que acabam colocando, pondo um ponto mais de risco, vamos tentar, vamos fazer, então eu vou comprar comida para fazer para 100 pessoas, 100 marmitas, e não sabe se vai ter 100 marmitas para serem vendidas, é um risco que a pessoa está se colocando. E aí o que pode acontecer? Pode ficar com esse material e não vender. Outra pessoa já tem o espírito empreendedor, mas mais comedido. Eu vou começar com 10, depois eu vou vendo como é que vai acontecendo isso. Então, é só autoconhecimento, né? E aí, para quem não viu nossa aula de inteligência emocional, vai lá dar uma olhadinha para ver essa questão do autoconhecimento, que é importantíssimo, né? Para a gente não assumir um compromisso que depois internamente vai causar medo, vai causar receio, vai causar, enfim, né? E pode causar depois frustração. Então, cada um dentro do seu perfil, né? Isso é muito importante. E outro cuidado é a gente começar a ver os índices. Os índices de abertura de empresas e depois fechamento de empresas é realmente alarmante. E aí, por quê? E aí, acompanhando o Sebrae, acompanhando Endeavor, acompanhando, né, todas essas organizações que já existem para dar apoio para os pequenos, os médios empresários, os microempresários, eles colocam a quantidade de pequenas empresas que não chegam ao 5º ano após o seu nascimento. E aí, por quê? Porque acabou não conseguindo fazer o mínimo que era a formação de preço. Então, muito cuidado. Agora, por outro lado, em decorrência da pandemia, o que a gente teve? Um número gigantesco e absurdo de
pessoas que abriram seu próprio CNPJ, como microempreendedores individuais. Então, isso é parte fantástica da pandemia. Por quê? Quando a gente está falando em crise, o que é a crise? E aí eu, que acredito em Deus, eu sou muito crente, aí cada um com as suas, né, enfim, convicções, mas eu entendo como sendo aquele empurrão que faltava para a gente fazer alguma coisa diferente. Porque normalmente a gente fica na nossa zona de conforto. Eu ganho pouco, mas está tudo bem, eu consigo, né, pagar minhas continhas, não estou feliz, mas ok. E aí quando vem a crise, está motivando a gente a fazer algo diferente. Assim, olha, vai que vai, porque tem que fazer algo diferente. E a pandemia foi isso. E aí, com todo respeito a todo luto que todos nós passamos, né, não é tirando isso de lado de forma alguma, mas é buscando algum ponto positivo de tudo isso que a gente passou. E essa questão do espírito empreendedor e a busca, então, por fazer receita na nossa casa, é a história desses microempreendedores. Então, é uma forma da gente abrir a nossa empresa, atuar dentro aí da sociedade, podendo comprar, para quem é da área de alimentos, comida mais barata, com CNPJ específico para a área de alimentação. Para quem vende roupa, comprar roupa mais barata com o CNPJ específico para venda de roupas. Por quê? Porque você compra no atacado para poder vender no varejo. Então, na medida que a gente compra no atacado, você tem, então, um custo menor. Tudo bem até aqui, gente? Tem pergunta, eu acho, né? Pode abrir. Pode falar, Marisa. Você fala do microempreendedor. Aí eu ouvi uma sigla, quando eu tive acesso ao seu conteúdo, é o microempreendedor individual. Isso. Ele abre um CNPJ também, é isso? Exatamente. Então, hoje, né, a legislação permite que se abra um CNPJ para você ser microempreendedor individual. Tem algumas questões jurídicas que são importantes, por quê? Porque esse microempreendedor, como a gente fala do mundo empresarial, a pessoa jurídica ela não existe como pessoa, né? O CNPJ da pessoa jurídica. Mas o mundo criou o CNPJ, criou a pessoa jurídica como uma maneira de incentivar que as pessoas corressem algum risco para empreender. E aí, por que isso? Porque quando você faz esse empreendimento por conta própria, como autônomo, vamos então imaginar, né? Porque eu estava falando dos níveis de risco que cada um quer correr. Vou lá na loja, não tenho dinheiro para comprar, sei lá, 100 camisas, mas vai ter uma festa, vai ter alguma coisa que eu tenho fé, que eu acredito que eu vou conseguir vender tudo aquilo. Eu vou na loja que vende aquele monte de camisa, faço um acordo que eu vou comprar aquelas camisas e pagar dali 30 dias. Como Sabrina, pessoa física, tá bom? Vou para tal do evento. Vendo metade das camisas. E o meu lucro eu não calculei para vendendo metade eu conseguir pagar tudo. Eu diluí um pouco dessa porcentagem na venda de camisas e o que eu vendi não vai ser suficiente para pagar tudo. O meu compromisso com o meu fornecedor continua? Continua. E aí eu vou ter que pagar. Ou aquela nota promissória que eu assinei, aquele cheque que eu deixei, bom para, né? Aquela duplicata, enfim. E aí, se eu não pago, a loja vai vir cobrar de quem? Sabrina, pessoa física, pessoa natural que fez aquela dívida, né? Então, no mundo dos negócios, no direito empresarial, a gente tem que foi criada a pessoa jurídica para fazer o quê? Enquanto pessoa jurídica, eu estou fazendo aquela dívida. Então, se eu não conseguir pagar naquele momento, quem vai pagar aquela duplicata? É a pessoa jurídica.
Não é a Sabrina, pessoa física, pessoa natural, tá? Então, essa é uma questão quando a gente abre as empresas como sociedades limitadas. Limitadas em quê? Limitada na responsabilidade de responder pelas obrigações, tá? Agora, quando a gente faz o CNPJ como microempreendedor individual, é a mesma coisa que a gente está falando como pessoa física e natural. Nós assumimos as dívidas daquele CNPJ, dando garantia o nosso nome, o nosso patrimônio enquanto pessoa física, enquanto pessoa natural. Então, essa é a sua única diferença em relação à responsabilidade. Por outro lado, por que o legislador, por que nossos representantes do Poder Legislativo aceitaram abrir esse espaço para o microempreendedor individual? Por quê? Aí, provérbio popular, né? Quem está na chuva é para se molhar. E se a gente precisa fazer dinheiro, para fazer dinheiro, algum risco a gente acaba tendo que correr, né? Então, é uma grande questão assim, dentro do empreendedorismo, dentro desse espírito empreendedor que todos nós temos, quem tem realmente maior ou menor apetite pelo risco para assumir empreendimentos cada vez maiores. Quanto maior o empreendimento, maior o risco, né? Então, é muito importante ver. Aí você fala assim, eu não quero assumir risco nenhum, zero de risco. Então, o seu perfil é para ser funcionário e atuar com espírito empreendedor dentro da empresa para que o seu patrão empreendedor tenha muito sucesso no empreendimento dele para você ter o seu salário. Porque é ele que está correndo risco. Então, essa é a grande diferença entre saber se você tem... Porque, assim, o espírito empreendedor, percebam que todos nós temos para viver. A vida é um grande empreendimento. Mas para abrir negócio, você tem que ter um pouquinho a mais. Se for bem pouquinho, é microempreendedor individual, com pequenos avanços na questão que você vai tendo um fundo de caixa para garantir aquelas notas promissórias, aquelas questões que você está, então, fazendo. E até por isso que alguns fornecedores falam que não, eu só vou vender as tais das 100 camisas se você me pagar adiantado. Por quê? Porque ele também pode correr risco se você não pagar dali a 30 dias. É um dominó. A sociedade está toda conectada. É isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Se um cai, vai caindo todo mundo. Né? Então, eu acredito que essa pandemia, no mínimo, trouxe essa percepção para todos nós. Né? Acho que a Rose tem uma pergunta aqui, se quiser fazer, pode fazer. Está sem som. Eu respondi, Marisa, tudo bem? Tem que ligar o áudio, Rose. A gente não está te ouvindo. Ou então, gente, põe perguntinha no chat. Tá e aí Sim, agora sim. Bom dia, Sabrina. Bom Uma dia. dúvida minha que ficou é que, assim, você está falando de microempreendedor, né? E, ultimamente, eu sou assistente social e, ultimamente, eu estou vendo muitas pessoas, os institutos que estão entrando para trabalhar essas coisas, agora não é mais CLT. Estão pedindo para abrir o CNPJ para trabalho. E aí, como é que fica essa questão de ser microempreendedor se você não vai vender? Boa pergunta, Rose. A pergunta que não quer calar, a gente já começa com polêmica. Somos assistente social, não tem outro jeito. Vamos lá, muito bem. Então, assim, muito cuidado, né? Porque é possível que, como prestadores de serviços, e aí todos nós prestadores de serviços, assistente social, enfermeiros, eu como advogada, os professores, qualquer um das profissões de serviço, né? Possam prestar serviço como autônomos ou prestar serviços como pessoas jurídicas. O serviço é o mesmo. Então, eu vou prestar o serviço, vamos supor, no seu caso, como assistente social,
para a instituição A, B, C e D, porque na instituição eu estou numa segunda, na outra eu estou na terça, na outra eu estou na quarta. Como advogada, eu vou prestar serviço fazendo um trabalho para a Rosa, um trabalho para a Marisa, enfim, aí cada um organiza a sua agenda. Então, nessa questão, como autônomo e como microempreendedor, tanto faz, tá? Embora como advogado tenha uma nomenclatura diferente, algumas coisas diferentes, mas não vem ao caso aqui. A diferença, se a escolha é nossa, é a parte de tributação, que como autônomo a gente paga 27,5% da receita que a gente tiver. Como CNPJ, microempreendedor, é 5%, mais ou menos, às vezes até menos, conforme o município. Então, a participação que o governo tem na nossa receita, só aí já é bastante impactante. Mas isso, desde que for uma decisão nossa. Por quê? Porque nós é que vamos ter que arcar com a questão da elaboração do nosso imposto de renda, com guardar tudo isso para poder estar fazendo direitinho e organizar isso. E aí implica em ter o custo de ter um bom contador para cuidar disso. Se é uma obrigatoriedade da instituição, e a instituição está falando, bom, aqui nós trabalhamos só com microempreendedores ou com o CNPJ, duas coisas. Se você vai trabalhar todos os dias, tem uma questão que impacta, que é se existe ou não um vínculo empregatício. Se é algo que você tem todos os componentes de vínculo empregatício, é algo que a gente está vendo bastante, que a gente coloca, então, da forma das empresas, infelizmente, acabarem por meio que desviando dos encargos sociais, das questões trabalhistas, e aí é uma outra discussão. Que aí você fala assim, então, essa empresa, esse local não está trabalhando adequadamente. Agora, se é um espaço que fala, olha, eu só trabalho com microempreendedores, porque para mim também, enquanto instituição social, eu tenho muitos encargos tributários que eu não consigo manter, e aí eu montei a minha estrutura para ter cada um trabalhando um dia por semana, é uma questão de modelo de negócio. E aí a gente tem modelo de negócio totalmente para o capital, que é só para ter lucro, a gente tem modelo de negócio social, assim como a gente tem o que a gente chama hoje de empreendedorismo social, que é você gerar receita, gerar lucro para fazer a parte social, né? Então, Rosi, é uma pergunta muito importante e que a gente tem que olhar com muito cuidado. Então, aqui de forma genérica, sem citar nome de ninguém, sem, enfim, expor ninguém, a gente pode estar falando, dando essas orientações mais gerais, tá bom? Sim, então, assim, no meu caso, que nem dizem, né, me informaram, eu trabalho 40 horas como MEI, e tem várias outras instituições também que estão fazendo esse mesmo procedimento, por isso que eu fiquei em dúvida. Então, 40 horas não seria MEI, né? A gente tem que cumprir o horário, e falaram que no contrato que assinou, a gente quis, aceitou. E se a gente não aceitar, a gente fica sem trabalhar. Então agora vem uma outra questão, né? Como a rede de apoio é importante para que a gente possa avaliar o que está sendo feito corretamente, o que está sendo feito incorretamente, e o que todos podem, então, se unir para poder estar colocando esse trem novamente nos trilhos. Por quê? Porque se a gente começa a fazer as coisas de forma errada, lá na frente esse dominó vai cair, vai levar todo mundo junto, né? Então, enfim, como de repente você está colocando numa situação mais específica, não cabe aqui a gente continuar nesse mesmo tema, tudo bem? Mas que já tem aberto aí um alerta ou uma forma de ser encaminhado tudo isso para que seja acertado algumas questões aí. Tá bom? De qualquer forma, aí é bom aí ver um colega realmente trabalhista, reunir com os colegas, porque aquela coisa, sozinha, somos vulneráveis, né? E aí a questão do trabalhador, por que o direito trabalhista tem tantas garantias?
Porque o trabalhador sozinho, ele é vulnerável, ele tem que ter um prato de comida na mesa dele. E é nesses pontos, o trabalhador que acaba não conseguindo ter, né, riscos, ele fala assim, eu não tenho como ter riscos, eu tenho que ter um prato de comida na minha mesa. Então, acaba aceitando condições não tão, né, favoráveis. E aí, por isso que a legislação trabalhista avançou tanto. Mas da forma como, de repente, a gente está vendo alguns desvirtuamentos, a gente vai voltar lá naquele período da Revolução Industrial, que se trabalhava por um prato de comida, onde, né, não tinha horário de almoço, não tinha, enfim, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é algo que o legislador trouxe para nos dar mais autonomia e mais possibilidades, acaba vindo para estar prejudicando e de uma maneira incorreta, né? Está desvirtuando o principal papel. Porque enquanto você fala assim, não, tá bom, eu quero trabalhar só 2 vezes por semana, porque o resto eu quero fazer outra coisa da minha vida. Então, eu vou abrir o meu CNPJ como ME e beleza, estou feliz, estou contribuindo dentro do que eu posso oferecer e estou fazendo a minha vida do jeito que eu quero fazer, porque eu quero esses outros 3 dias para cuidar da minha casa, cuidar de outras coisas. Perfeito, é para isso que o Instituto existe. É para isso que tem essa possibilidade. A gente também não pode estar assim, não, só posso fazer. Tem outros lugares na Europa que cada um define o tanto de trabalho que quer ter e as horas que quer, e dentro até da própria CLT. Aqui a gente já não tem tanta autonomia assim. Mas existem outras formas da gente fazer a nossa vida. Agora, parece que, como você está colocando, existe aí um desvirtuamento, tá bom? Então, espero aí ter elucidado aí, né, de algumas opções para se conversar. Tudo bem? Obrigada. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, agora todo mundo já entendeu melhor, né, como que funciona o ser empreendedor, porque todos nós somos, mas empreender efetivamente um negócio, ou aquele risco menor que você fala, não, eu quero ajudar o meu chefe a empreender o negócio dele, né? Que aí a gente tem, muita gente fala que isso é intraempreendedorismo. Então, o dono que fala para os seus funcionários como fazer o negócio dele funcionar, para que todos, então, estejam motivados para que esse negócio cresça em benefício de todos, né? E aí, dentro de cada modelo de negócio, dentro do que cada empresa entende como vai fazer isso. E é isso que a gente um pouco está conversando. Tem empresa que entende o quê? Que paga um prato de comida para o funcionário, tá bom demais, o resto é lucro dele e acabou. Eu acredito que empresas assim estão diminuindo e as que ainda existem vão acabar, né, sendo extintas do planeta. E aí, por quê? Uma empresa hoje que não cuida dos seus funcionários, como que ela quer que esse funcionário atenda bem os clientes? Né? Ai, bom dia, que bom que você está aqui. Como que a pessoa vai fazer isso se ela não está feliz? Se ela não acredita no que ela está vendendo? Se ela não é recompensada monetariamente pelo que ela está vendendo? Então, já começa por aí. Como que uma empresa vai para frente se ela maltrata e estraga o meio ambiente em que ela está inserida? Como que uma empresa vai realmente para frente se ela não paga corretamente o investimento que os outros sócios colocaram? Porque às vezes tem vários sócios colocando dinheiro e um só fazendo administração. Como que a empresa quer, né, ter sucesso se ela não cumpre a regra que o governo coloca para ela? E aí, se a regra é injusta, se a tributação é muito alta, é uma outra seara de briga. É a seara junto com os nossos representantes, junto com o governo, para diminuir esse encargo. Mas se a regra do jogo é posta, a empresa que quer só ficar sonegando, uma hora ou outra vai vir multa. E conforme o tamanho da multa, ela pode fechar, porque fica sem dinheiro. Então, tudo isso, enquanto modelo de negócio, tem que ser colocado na mesa. Por quê? Todos estamos conectados. Considerando que a regra do jogo do governo é pagar bastante imposto,
o governo está entendendo que ele precisa arrecadar muito para transformar isso em benefício social de alguma maneira, para a própria população. É desse dinheiro que vem a possibilidade, a força do governo de transformar isso em benefício para toda a população. Aí tem muito aluno que fala para mim, mas o governo não dá quase nada, o governo é corrupto. É uma outra história que nós temos, então, que fiscalizar. Se a gente paga, a gente fiscaliza. Então, de uma vez por todas, enquanto povo brasileiro, a gente precisa entender as nossas responsabilidades, como contribuir para o governo, mas também nossa responsabilidade em fiscalizar esse governo para dar em troca o que a gente já pagou, e não fazer o caminho inverso. Eu não vou pagar porque o governo não dá. Né? Parece a gente falando com mãe e pai, né? Quando a gente é criancinha, né? Então, a gente precisa, nesse sentido, amadurecer enquanto cultura, né? Vamos fazer a nossa parte e ter pulso para cobrar a parte do governo, né? E como empreendedores, gente, esse poder de decisão é maravilhoso. Então, a gente tem um monte de informação e que aí você fala, bom, com todas essas informações, qual é o meu caminho? Como eu vou decidir a minha vida? Então, estou muito agradecida pela pergunta da Rose, porque é uma das coisas principais que a gente tem. Se eu vou seguir minha vida como empreendedor individual ou não. E aí, o grande perigo, né? Vou fazer marmita para vender, vou abrir, vou começar a fazer na minha própria cozinha. O que é um caminho natural? Quando você está fazendo na sua própria cozinha, já tem CNPJ? Não tem. Você está fazendo como prestadora de serviço individual. Aí, o pessoal gosta da comida, você começa a vender mais. Aí você fala, bom, então eu vou transformar minha garagem num espaço para vender essa comida. E aí, a coisa vai aumentando. Quantas e quantas... Oi? Falta 1 minuto para cair, eu já estou colocando o outro link para entrar, tá? Legal. Tá bom. Vamos fazer vários. Tá bom? Tá bom. Já tô pronto. Eu vou colocar, é só entrar no próximo link, tá? Tá bom, beleza. Então, para estar fechando esse bloco, como esse poder de decisão é importante. Bom, gente, então aqui o principal é entender essa história da escolha, né? Tem uma frase até de Sartre que eu gosto muito. Fala assim, o homem, estando condenado a ser livre, ele carrega nos ombros o peso do mundo inteiro. Ele é responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser. Gente, acho isso maravilhoso. Por outro lado, quanto é pesado de verdade, né? Como é difícil a gente tomar a decisão e falar, puxa, fui eu que escolhi, eu que decidi, né? Mas, enfim, é importante isso, por quê? Porque muitas vezes, na nossa própria escolha no casar, a gente fala, puxa, por que eu escolhi? Né? Como que eu fui ficar nessa situação? Mas não tem problema, qualquer hora é hora de fazer um novo caminho, né? E um caminho muito, muito importante, um caminho muito gratificante é a independência financeira. É esse pilar, né, de você ter certeza que o que você faz, outras pessoas gostam, outras pessoas dão valor, e valor monetário. Porque é uma delícia a gente ganhar, né, reconhecimento com o pessoal batendo palma, né? Ai, que bom, que bom, que bom. Mas, melhor ainda, o ganhar reconhecimento com um pagamento justo de salário, com um pagamento, né, pelo serviço que nós prestamos. Então, dentro desse empreendimento, deste espírito empreendedor, o quanto isso é importante. E aí, algumas questões que a gente precisa, né, discutir, analisar, refletir enquanto mulheres, qual um dos grandes obstáculos para que nós, mulheres, possamos empreender é esse equilíbrio com as questões da casa e principalmente com os filhos. Então, como colocar dentro da nossa estrutura de vida a independência financeira, se nós temos a questão também de cuidar dos nossos filhos. Porque casa, sejamos sinceras, às vezes a casa é a última que a gente vê,
Você sai cedo, volta tarde. A louça, a roupa vai acabar ficando para o fim de semana. Então, né? Mas filho, não tem como deixar. E aí vem como estruturar uma rede de apoio de verdade, e aí o quanto nós somos maravilhosas nesse sentido, que é sempre uma vizinha que ajuda, alguém da família que é um apoio nesses momentos, né? E, por outro lado, quantos de nós também não têm apoio e tem que fazer alguma coisa? E aí a pandemia também trouxe uma outra questão muito importante, que é a maior possibilidade, e algumas de nós já faziam isso, e quem não fazia agora aprendeu a fazer, que é mexer com essa tecnologia. Então, por exemplo, eu hoje estou aqui dando aula, né, que é um serviço, dar aula de maneira online. Então, em questão de custo, olha só, a gente não precisa de um aluguel de uma sala grande para poder dar aula, a gente não precisa de um espaço grande para um cafezinho, a gente até convida para uma água, para um café, e fala assim, cada um pega a sua água agora, cada um pega o seu café, né? Ah, e eu derrubei a minha agora. Olha lá. Momento empreendedora, caiu água no chão. Mas, enfim, né? Oi, pode falar, Marisa. Então, eu estou aprendendo até esse momento, estou procurando absorver tudo que você está dizendo, mas o tempo de empreender é preciso ter essa visão de quanto tempo eu tenho para fazer esse empreendimento, esse perceber o mercado que eu estou querendo oferecer o meu tempo de empreender alguma coisa. Você falou dos filhos, né? Dessa organização. Então, é importante termos esse suporte, essa orientação de como eu posso administrar, primeiramente, o meu tempo que eu quero empreender. É como se eu fosse uma empreendedora passiva ou mais agressiva, né? Isso. Então, ter esse conhecimento, ter essa expertise, esse instrumento de o quanto o meu tempo pode ser... Eu posso ter retornos com esse meu tempo, né? Fazer um curso agora, ser uma promotora legal, é um empreendimento poderoso para a vida, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. O quanto isso é importante. Não que os outros passos sejam fáceis, mas o primeiro passo é a decisão de uma vida inteira. E aí, parabéns por estarem aqui, disponibilizando esse tempo precioso para aprender a dar melhor esse passo. Então, é nesse sentido, Marisa, obrigada, porque é justamente tudo isso que nós estamos fazendo aqui, o que todas nós estamos aqui disponibilizando esse precioso tempo. Eu para dividir com vocês, vocês para trazerem também a experiência de vocês, porque isso também me engrandece. Eu tenho mais histórias para contar, mais possibilidades de trazer o que existe de teoria para a vida real. Porque também não adianta nada, né? Ter um monte de teoria, um monte de aula, um monte de coisa, e você não dá esse passo. Agora, esse passo é de quem? Eu posso aqui falar milhões de coisas, horas e horas e horas, um curso de um ano inteiro. Empreendedorismo tem cursos, né, de muitas horas. Mas o primeiro passo é de cada uma de vocês. A gente só pode estar aqui, ó, rezando, mandando boas vibrações, mas é de vocês, né? E aí, qual que é a principal ferramenta nesse momento, né? Então, é começar. Então, a Marisa faz lindas bijuterias, perfeito, adorei, olha lá. Como começar? Começando, gente. E aí não precisa já ter um CNPJ imediatamente, né? Você pode começar a verificar o seu público, se tem, se não tem. Agora, posso dizer que é o correto começar sem CNPJ? Não, não é.
E aí, essa possibilidade, então, de abrir esse CNPJ como microempreendedor, porque o risco do microempreendedor é o mesmo risco de você fazer sem CNPJ nenhum, com a diferença que você vai estar começando de maneira correta. Com a diferença que você, tudo que você receber como microempreendedor, você vai pagar menos imposto. Então, já é um começo de uma maneira correta, com esse impulso e com essa possibilidade que o governo está dando para nós nesse momento, né? Desde que saiu ali, já faz alguns anos. Então, abrir como microempreendedor já é um passo importante. No mínimo, esses dois benefícios vocês já vão ter, tá? E aí, como ter esse tempo? Como fazer isso? Né? Como achar esse público-alvo? Quando a gente está vindo para a internet, então muita gente aí, cuidado, né? Aí também, na hora que tem muita gente querendo aprender, aparece muita gente que ensina, mas não quer ensinar, né? Mas, como que se vende na internet? Então, você tem sites que ajudam nessa venda, tem o pagamento que você vai receber, como que você vai fazer a entrega desse produto. Então, talvez, para quem esteja dando esse primeiro passo, e como mães, né, que tem seus filhos, que não pode ter um risco muito acentuado, né, muitas vezes para comprar aquele material, já tem que ser algo bem pensado, porque você vai estar tirando um pouco de batata, um pouco de frango do almoço, né, então vamos com calma, e faz aquele material, coloca, hoje o Instagram é uma vitrine de vendas, né, e aí outras redes aí que começam a surgir, coloquem fotos, começa a pedir para o pessoal divulgar, começa a ter um feedback do que as pessoas estão gostando daquilo que você faz, qual que é a tendência, né, eu falo muito do meu filho, ele sempre colabora, sempre participa, e aí eu faço algumas coisas, eu faço os cursos e tudo mais, aí ele fala, olha, os seus cursos o pessoal não curte muito, põe um prato de comida que o pessoal dá um monte de like. Mas eu não vendo comida, eu vendo curso. Mas o pessoal não quer saber de curso, o pessoal quer saber o que você está comendo. Quer saber a roupa que você está vestindo. Então, assim, ele não tem uma certa razão, né? As pessoas acabam, nós nos transformamos, olha que coisa incrível, né? Eu não sei se é para o bem, para o mal, estamos aí para tudo que dá e vier, né? Mas num grande Big Brother, onde a gente acaba expondo as nossas vidas para ter like. Agora, o que cuidado a gente precisa ter? O like significa venda? O ter seguidor significa venda? Não necessariamente. Tem gente aí que está muito bem de vida e ainda não tem Instagram. E tem gente que tem milhões de seguidores e não consegue fazer venda. Então, o pessoal, às vezes, a empresa, né, começa a financiar, né, da roupa, da equipamento eletrônico para a pessoa lá, o tal dos TikTokers, YouTubers e tudo mais, né, para poder, olha esse aqui, isso aqui, olha a empresa tal, e isso não reverte em vendas para a empresa. Então, muito cuidado com esse mundo que também nos traz uma certa ilusão, né? Por quê? Porque se a nossa bijuteria a gente está vendendo para os nossos amigos, e os amigos estão fazendo propaganda e outras pessoas estão vindo, não necessariamente é pelo Instagram que a gente vai vender. Então, muito cuidado. E outra, se a gente começar a vender pelo Instagram, aquele preço é o suficiente, porque você vai ter que gastar seu tempo sem fazer bijuteria, para ir até o correio, ficar na fila do correio e colocar aquela bijuteria no correio para fazer entrega para a pessoa. Então, o seu produto vai aumentar de preço. E não é só o valor do frete, é o valor do seu tempo. Porque se a gente faz bijuteria enquanto os filhos estão dormindo, que horas que você vai no correio? Ou você vai contratar alguém para ir no correio, porque você tem que cuidar dos seus filhos. Ou você vai contratar alguém para cuidar dos seus filhos para você ir no correio. Isso é custo. Isso vai aumentar o valor do seu produto. Então, se você quer atender um público que você vai ter que fazer uma entrega dessa maneira, você tem que aumentar o valor do que você vai vender.
Você vende comida. Tá bom, estou vendendo comida aqui para a vizinhança, e eles vêm retirar aqui. Ótimo. Nossa, a comida é tão boa, que eu vou começar então a fazer delivery. Então, eu vou pôr no iFood, eu vou fazer entrega. Se é você que vai fazer a entrega, é o seu tempo que você também não vai poder fazer comida. Vai ter que, então, contratar alguém. Você vai pôr no iFood, tem a taxa do iFood que você vai ter que pagar. Se você vai contratar um motoboy, tem a taxa do motoboy. Então, gente, tudo tem que dimensionar. Enquanto vocês estão na parte do projeto piloto, digamos assim, que é verificando se você vai conseguir dar conta de tudo, né, aquela parte experimental, tudo bem. Mas na hora que você vai fazer o primeiro panfleto, você vai falar assim, agora eu vou vender isso, esse custo tem que estar no papel. Senão vocês vão começar a ter prejuízo. Ou vocês vão conseguir ficar o quê? 24 horas acordado para dar conta de cuidar de filho, de fazer as coisas, de ir no correio, de... Cadê a saúde? A saúde física, a saúde mental, a saúde emocional. Então, enquanto a gente está falando desse empreendedorismo, a gente precisa identificar esses pontos para ver o que a gente precisa. Aí eu falei assim, tá bom, eu não vou ter o custo de cuidar das crianças, porque eu consegui que minha mãe cuidasse dos meus filhos. Que bom! Mas, por outro lado, é importante você colocar esse custo, mesmo que nesse momento você não esteja gastando com isso. Você está fazendo um caixa. Para quando sua mãe estiver doente, para quando a sua mãe não puder ajudar, você tem esse dinheiro e já está no seu preço. Porque vamos supor, você está vendendo lá a marmita no valor de, sei lá, eu estou chutando aqui, R$ 15 a marmita. E nessa marmita não está o custo de alguém cuidar das crianças. E pelo seu tempo, você precisa de alguém para cuidar das crianças enquanto você está fazendo comida. Ah, mas minha mãe olha, então não vou pôr no custo. Ok. No dia que ela não puder olhar, você vai ter que colocar no seu custo e você vai ter que deixar essa marmita agora por R$ 20. Você ficou 2 anos, ou sei lá quanto tempo, no seu público que está acostumado com aquele valor e de repente você vai aumentar o valor significativamente porque você não tinha posto na formação de preço. Qual o risco? Perder aquele público. Porque o público que vai pagar R$ 20 pode ser outro público que paga os 15. Quem paga os 15 está no orçamento aqueles 15 para comprar aquela comida todo dia. Ah, mas minha comida é ótima. Muito bom. Mas para aquela pessoa ficou fora do orçamento. Por ser ótimo, ele vai continuar comendo aquela marmita no sábado, no domingo, num dia especial, mas não vai ser mais todo dia. E o dinheiro que você contava todo dia não vai mais entrar. Então, é um grande erro a gente fazer o custo em cima somente daquilo que a gente tem quanto realidade naquele momento. Porque formar público é difícil. E aí a pessoa vai te adorar, vai adorar a sua comida, e fala, não tenho condições. Ah, tá bom, para você que é meu amigo, para você que é meu cliente antigo, eu faço nesse preço antigo. Aí você tem prejuízo. Porque tem que ter uma folguinha, que é o lucro, para você poder fazer suas coisas. Ah, mas tal empresa cobra uma fortuna. Ou então a gente faz, às vezes, essas comparações, né? Nossa, mas a empresa, ela tem loja no tal bairro e no tal bairro. Naquele bairro é mais caro, naquele bairro é mais barato. Qual a diferença? O custo, provavelmente, do aluguel de cada bairro. Num bairro que é mais caro, a comida vai ser mais cara. Agora, pode ter também a questão da etiqueta, do nome que a pessoa construiu? Sim. Mas quanto que a pessoa construiu, quanto que a pessoa investiu para ter aquela autoridade, para ter aquele reconhecimento, tudo isso entra como ingrediente. Né? Então, quanto isso é importante a gente pensar, porque ao você ter um público, você fala, tá bom, então estou num público, então eu vendo marmita para, sei lá, servidores públicos. Então, talvez naquele público, você tenha uma margem melhor de mudar, porque eles têm mais segurança no salário deles. Ah, o meu público é, enfim, de pessoas autônomas. Então, cuidado
você tem menos possibilidade de ficar alterando o valor. Então, para tudo isso tem nomes específicos e tudo mais, eu estou tratando aqui mais da questão mesmo do conteúdo, tá? Não adianta falar os nomes lindos e maravilhosos, né? O que importa aqui é o dia a dia. Tudo bem? Tudo tranquilo por aqui? Então, tá bom, vamos lá, a gente vai conversando o que vocês têm aí mais necessidade, agora urgente, nesse momento, hein? Tá? Então, assim, uma grande questão é quando a gente está começando os nossos negócios simplesmente por uma questão de necessidade urgente, né? Eu tenho que comer o jantar, então eu tenho que fazer alguma coisa de dia para ter o dinheiro do jantar. Então, é uma questão específica. Quando isso você descobriu que você faz muito bem, que as pessoas querem muito aquilo, então começa a pôr no papel, que a gente chama constrói o seu negócio. E tem alguns modelos, né? Eu gosto muito de um modelo que chama Canvas, para construir negócio, né? Tem vários sites, o que não falta é site, YouTube, Google, que sabe tudo de tudo, né? Só cuidado com as fontes, algumas não são muito confiáveis, né? Mas como PLPs, vocês também já estão mais escolados com a história aí de fonte, né? Então, mas estou à disposição, depois a gente vai conversando, eu vou mandando aí mais material para vocês. Mas esse Canvas, o que ele é bacana? Ele divide, então, uma folha de papel, né, em alguns setores, onde vai colocando para a gente o que a gente precisa prestar atenção para abrir um negócio. Então, quem são os nossos fornecedores? Qual que é o nosso propósito em vender determinada coisa? Né? Além de ter um dinheiro, que isso é óbvio, a gente precisa ter recompensação financeira, né? Mas quem gosta de fazer comida, provavelmente gosta da satisfação que causa nas pessoas, e fala, nossa, olha, sua comida é deliciosa, né? Quem faz biju, deixa as pessoas mais lindas, né? E aí, por aí, a gente vai, então, pondo em cada quadradinho, falar, o que traz esse negócio para você? E aí vem lá, qual que é o seu público? E como você vai avisar o seu público aquilo que você está fazendo? Então, que canais você vai mostrar? Ah, eu que faço biju, eu que faço marmita, e atendo mais a pessoa aqui do meu bairro, de onde eu moro, de onde eu trabalho ali, eu vou, então, falar no grupo de mães da escola, na igreja. Então, como que a gente vai fazendo isso? E algumas vezes dá para fazer conexões com quem já trabalha. Então, tem alguém que já faz comida e você faz doce. Pronto, já nasceu uma parceria comercial. Né? Tem quem faz biju para uma determinada festa ou momento, ou faz só de madeira, e vou fazer então uma parceria com quem faz com outro material. São então canais que ajudam aí na divulgação. E a gente está vendo muito isso nos próprios aí Instagrams, né? Então as pessoas se reúnem, aí um fala do outro, mas muito cuidado com essa história, né? Indo para o Instagram, você está ampliando o seu universo. Então, que bom, mas tenha quem oferecer, como oferecer, né? Então, nesse sentido, tudo isso tem que ser pensado. E aí, uma outra questão, gente, ninguém pode falar que não tem talento nenhum. Todos nós fazemos alguma coisa muito bem e que alguém pode querer comprar, que alguém pode querer esse serviço. Então, eu lembro de ter dado aula uma vez e que a pessoa falou, mas eu não. E, de repente, a pessoa cuidava com tanto carinho dos mais idosos que vocês não têm noção. Só que ela mesma não via valor nisso. Mas quase que não parava fim de semana em casa para fazer as próprias coisas, porque era gente pedindo ajuda. E aí, muito cuidado. Pessoal de saúde, pessoal e aí, assim, assistência social, todo esse povo trata isso com tanto gosto que não vê valor. Assim, mas eu estou ajudando. A pessoa está passando necessidade e eu vou cobrar. Gente, se não é um parente muito próximo, é um serviço.
Aí você fala, não, mas é meu amigo, ok, mas toda relação tem uma base de troca. Então, qual que é a sua base de troca? Se a gente só dá e a via não é de mão dupla, uma hora até essa amizade vai acabar. Então, eu até vejo assim, né, eu trabalho na área de mediação, quantos conflitos acabam não sendo iniciados porque alguém faz demais e o outro não reconhece. Que a gente chama isso de ingratidão, né? Mas aí vem a aula de inteligência emocional. Até que ponto a gente não deu a mais do que a própria relação merecia? Vale aí a reflexão. Porque o que está a mais tem que ter preço. Então, assim, estou ajudando a minha amiga. Beleza. Poxa, agora eu estou fazendo isso toda semana. Opa, sinal amarelo aí. Né? Então, a própria rede de apoio, a gente tem que tomar cuidado, porque na rede de apoio onde estou ligando para uma amiga, nossa, não vou conseguir pegar meu filho na escola, você pode pegar? Posso pegar. Beleza, a rede de apoio está funcionando, perfeito. Isso virou todo dia, de uma forma que para essa pessoa virou obrigação, não tá legal. Acaba ficando desequilibrado, passou a ser um serviço. Né? Então, e aí que troca que eu tô dando? Ah, mas eu vou buscar o filho na outra escola, na outro programa, eu faço mais isso. Então, cuidado, tem que ter, né? E aí, observem. Esse é um serviço que você pode ampliar para outras pessoas. Tem uma conhecida que de tanto fazer isso, se especializou, fez curso e agora ela tem o transporte escolar. Então, cada um tem um dom. E é nesse empreender que a gente, então, precisa ir se organizando. Outra coisa importante ao abrir um CNPJ como microempreendedor é que a parte contábil também é muito mais em conta. A própria legislação, né, especifica, inclusive, e aí vocês podem buscar que os contadores tenham alguns clientes microempreendedores, muitas vezes, que a gente chama pro bono. O que é pro bono? De cada, não lembro agora, é a pessoa da contabilidade que vai saber melhor, mas de cada tantos clientes, que ele possa fazer alguma orientação pro bono, né? Ou, de repente, junta aí um grupo, né, aqui nesse próprio programa aqui das PLPs e vamos falar só sobre essa contabilidade aqui. Né? Tem muita gente boa e disposta a estar fazendo isso também, né? Então, mas para quê? Para que todo mundo possa estar se movimentando, se profissionalizando com mais garantia. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo que eu acredito que, assim, que é o mais importante. É evidente, o risco de um empreendedor que faz bijuteria e o risco do empreendedor que faz marmita, quem vocês acham que tem mais risco? Quem está assumindo mais risco? Vocês têm ideia? É quem faz marmita. E aí, por quê? Porque ao fazer marmita, a gente está fazendo comida. Para fazer comida, existem mais regras jurídicas no sentido da gente falar se o local é limpo, se o local tem as condições, né, todas de higiene, né? Eu só entrego a marmita, agora eu estou trazendo as pessoas para comer em casa. Opa, tem alvará de funcionamento, tem que a questão do bombeiro, enfim. Então, quando vai também iniciar esse negócio, cuidado para escolher algo que esteja no seu alcance de correr aquele risco. Por quê? Corre-se o risco de vir uma autoridade sanitária e falar, pode fechar aqui, porque a cozinha não tem azulejo na parede, você não está usando touca, você não está usando luva, enfim, né? Então, observem se o seu dom, o seu talento, o que precisa para estar minimamente dentro das regras para evitar uma multa, né? Para evitar aí alguma coisa que você fala, poxa vida,
né? Agora que eu estava começando bem, deu tudo errado, né? Então, cuidado, porque também teve outra história, né? Quando a gente começa a ir bem, tem alguém que não está gostando e vai lá e denuncia, né? Aí você fala, nossa, que raiva, a pessoa denunciou, a pessoa fez isso, a pessoa fez... Mas você não estava na regra. Você correu o risco, a escolha de correr o risco foi de quem? Né? Então, muito cuidado com tudo isso, né? Então, talvez, para aquela pessoa que tem o dom de fazer comida, guarda um pouquinho mais de dinheiro para buscar estar organizando melhor seu espaço para poder estar atendendo o que a legislação exige, né? E para o segundo passo de abrir um espaço, nem que seja na própria garagem, para pôr as mesinhas, o pessoal, nossa, tem tanta firma aqui na minha rua que o pessoal que vai querer comer aqui em casa. Então, cuidado, para abrir esse espaço, verifique, né? Então, com contador, com advogado, o que tem ali de exigência para isso, tá? Cada setor tem suas regras, né? Vou colocar aqui. Então, alguém tem habilidade para fazer fogos de artifício. Quais são as regras para fazer fogos de artifício, que é algo tão perigoso? Né? Então, tenha em mente essas questões. Isso é importante, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vai aí ampliando e vendo o que é fazer tudo isso. E quando a gente está indo e fala assim, vamos fazer então empreendedorismo digital, né? Vender pelo Instagram. Como faz a captação de cliente? Como que faz tudo isso? É um outro universo importante. Mas começa onde? Naquilo que vocês escolheram para estar oferecendo. Tá bom? Opa, pode falar. Sabrina, 10 minutos. Oh! Corre demais, né, o tempo, né? Então, eu penso que se as meninas tiverem alguma pergunta, ou você quiser indo já finalizando, acho que é o momento, bom. Porque 10 minutos também voa. Sim. Eu acredito que eu acabei agora abrangendo vários aspectos importantes, né, a respeito desse empreendedorismo para mulheres, o quanto é importante o apoio, o quanto é importante a escolha, o quanto é importante que a gente faça essa formação de preço, né, esse olhar para o que cada uma quer oferecer e pode estar oferecendo. Então, acho que a gente vê se tem alguma pergunta para eu poder, então, estar finalizando com algo mais, né, específico para o que vocês estão precisando nesse momento. Tem pergunta aí no chat? Tem pergunta alguma aí? Estou à disposição. Tranquilo? Opa, pode falar. Muito bem. Você está trazendo para nossas alunas o caminho das pedras. Muitas mulheres que iniciam o curso de promotora legal popular veem na formação como uma capacitação profissional, também de empreender, de estar com outras mulheres que consomem, mulheres que produzem. E você está trazendo esse caminho das pedras com esse conhecimento, com essa capacitação. Então, eu queria de você, assim, uma chave de ouro, assim, meninas, vamos começar a empreender, vamos acreditar nesse potencial, com o conhecimento, né? E estar no meio de mulheres é extremamente rico. Quanto nós temos a compartilhar nossos saberes. Eu sei fazer bijuteria, eu vou cortar tecidos e papel em triângulo, e vou, antes de começar a enrolar e passar uma cola, eu passo um fio de nylon. Mas esse caminho das pedras, que é o conhecimento jurídico, organizado, identificando o público, mas estar em uma organização de mulheres, com mulheres, é altamente fortalecedor, motivador. E as mulheres realmente, uma vez promotoras legais populares, todas se tornam empreendedoras do conhecimento, da multiplicação do estar aqui, participar, ouvir, observar. Então, para uma que está agora nesse momento precisando de recursos financeiros, precisando aumentar sua receita,
porque tem contas a pagar e aquele orçamento não está fechando. O caminho das pedras, por onde começar? Uau! Meninas, começar arregaçando as mangas. Ponto. É isso. Porque para começar não precisa nem ter CNPJ. Precisa ter disposição. Precisa ter vontade. Então, fala assim, mas eu não tenho recurso nem para comprar matéria-prima. O quanto hoje é importante o pessoal que organiza a casa das outras pessoas. Por quê? Porque a outra pessoa trabalha tanto que ela mesma não consegue. E ela trabalha tanto que ela tem uma folga financeira que ela pode contratar alguém para cuidar disso na casa dela. E aí, seja com uma mensalista, com uma diarista, ou com alguém que só vai só lá para guardar as coisas nos armários, para organizar. Organizar é uma profissão belíssima, que está crescendo bastante. Cuidar é outra profissão que está crescendo bastante. Então, assim, e mesmo a questão das diaristas, o pessoal muitas vezes vê isso como uma forma, nossa, mas é diarista e tal. Meu Deus do céu, se você não tem uma casa limpa, como que a vida anda? Então, seja qual for o caminho. E muitas vezes você fala assim, mas meu objetivo é ter um restaurante, que é um da parte jurídica que mais tem que ter regras. Não precisa começar já com o restaurante. Traça um caminho para chegar no restaurante, porque para ter o restaurante eu vou ter que ter o dinheiro para comprar, né, comida que está caro, o gás que está caro. Vai guardando dinheiro. Então, é começar. E como é importante essa rede que nos ajuda. Porque o dia que uma não estiver bem, fala, poxa, você não está legal hoje, vamos que eu te dou a mão. Né? Isso faz a diferença, gente. Né? Aproveitem esse espaço. Antes de dar o primeiro passo, dá a mão. E a gente vai junto. Tá bom? Vamos que vamos, meninas. Eu acho que uma coisa que é importante também a gente entender entre nós é que a gente tenha esse princípio de organização. Eu acho que identificar entre as nossas, né, quem também faz aquilo e quem pode colaborar umas com as outras e dar uma força num conhecimento. Às vezes é uma coisa tão simples, a pessoa está com aquela dificuldade tão mínima, mas não está conseguindo virar a chave naquele momento. Então, uma coisa que a gente sempre bate muito nessa tecla dentro do Centro Teresa é que a gente tem que se organizar entre nós, que a gente tem que se unir entre nós, que a gente tem que estender a mão uma para a outra, porque a gente consegue levantar todo mundo, a gente consegue levar todo mundo. Então, ter isso na cabeça, né? Sozinha eu não vou fazer nada, mas eu posso identificar entre o nosso grupo ali, alguém que também faça, tem que ter, né, o princípio da gente pedir ajuda e a outra também ter, sabe, essa disposição de estar ajudando. Não, eu tenho uma hora aqui que a gente pode fazer uma reuniãozinha via Meet. O que você está precisando de ajuda? O que você está precisando, né, de colaboração? E uma ir puxando a outra. Entender isso, que a gente precisa se organizar, que a gente precisa fazer em grupo e que a gente pode, sim, um pouquinho de conhecimento que eu tenho, mas um pouquinho da Marisa, um pouquinho da Sabrina, e vai se juntando, e as meninas têm, né, essa expertise tão prática, não está na teoria às vezes é uma coisa tão prática, tão simples, né? Eu lembro ontem que a minha mãe fazia bolo de olho, e eu tentava copiar a receita e não fazia igual. Não conseguia. Coisas simples, gente. Não inventa roda, como diz o povo. São coisas simples que o povo gosta e é o que vende, é o que sai. Não precisa ficar, ai meu Deus, mas eu não sei fazer nada. Porque nem você falou, Sabrina, sabe. Alguma coisa você sabe. Né? Você se sobreviveu até hoje aqui, assim, alguma coisa você sabe. Então, é isso. E não tem algo que seja melhor ou pior. É serviço. Não. Serviço, acabou. Sim. E ponto. E valorize o seu serviço. Né? Exato. Valorize. Né? O seu tempo é muito precioso, então valoriza isso. Então, eu já vou me despedindo, porque falta 1h40, vai cair. Meninas, eu vou editar a aula, já vou subir no YouTube assim que eu terminar aqui. Mas, Sabrina, já agradecendo,
né, toda a sua doçura, você fala com muita doçura para a gente, e obrigada por ajudar, por compartilhar, por fortalecer nossas meninas e nossas mulheres, e obrigada, espero te ver pessoalmente logo. Opa, também. Marizinha, ei, fecha para nós, Marizinha. Eu também. Gratidão. Gratidão por compartilhar, por enriquecer as nossas queridas alunas. E somos todas multiplicadoras, né? Então, de amor. Então, gratidão eterna. E vamos sim marcar um encontro pessoal, vamos, né, Patrícia? Vamos enriquecer isso aí. Um beijo para todas. Obrigada, obrigada. Só tenho a agradecer, né? Vocês engrandecem muito, muito, né? Toda a nossa existência, essa jornada fica mais leve, né? Meninas, quem tiver, que consegue abrir o coisa, vamos fazer uma fotinha aqui para encerrar. Quem conseguir abrir. Vê quem consegue abrir a foto. E eu vi que tem mais uma pergunta aqui no chat, depois me manda que eu respondo tudo direitinho. Mas cuidado com algumas coisas que a gente ouve, que falir é normal, né? Que ficar sem dinheiro é normal. Tudo tem que ser planejado, tá? Mas aí eu respondo depois.